processo. Não há como se discutir justiça ou qualquer outro assunto furtando-se da questão racial e da questão patriarcal. Eu acho que a questão racial é a próxima questão enorme que esse Brasil varonil tem que discutir. A justiça no Brasil, ela nasce e se desenvolve num ambiente em que a tônica era estimular uma sociedade baseada numa economia escravagista, não sem razão. Os portugueses foram os que mais escravizaram, né? E o Brasil, o país que mais recebeu escravos, salvo engano meu, em torno de 4 milhões de escravos. Então você tem uma sociedade estamental, uma sociedade dividida, distribuída em classes mesmo, na qual é preciso controlar a massa ou a grande maioria das pessoas que não tinham acesso a qualquer tipo de educação, ao sistema de saúde, ao estudo. Vamos lembrar aqui, se estamos falando de justiça, os primeiros formados em direito no Brasil, graduados em direito, vinham de Coimbra, porque os filhos de famílias ricas iam para Coimbra. Depois são criadas as faculdades de direito de Olinda, de Recife, de São Paulo, no Largo São Francisco, que, por exemplo, não aceitavam pessoas negras, né? O Luiz Gama, se não o maior jurista do Brasil é o Luiz Gama, negro, ele é recusado, ele não pôde estudar na USP. Então, toda a estruturação do Estado brasileiro, ela é primeiro voltada a atender as elites, segundo a controlar, não é, a parcela do seu povo que vai se rebelar em várias situações, né? Nós tivemos várias rebeliões no Brasil, e sempre muito marcadas por questões sociais, né? Então a justiça ela passa a ser um instrumento de controle, em alguns momentos no passado, de eugenia social, né? E até hoje é interessante a gente notar que, apesar de termos um Estado formalmente democrático, em que se fala em isonomia e igualdade do ponto de vista constitucional, isso não se reflete na realidade de forma alguma, né? Mas quem detém o poder, quem está no poder, quem criou essa maravilhosa, para alguns, força que nos escraviza até hoje, gente, olha, foi uma pessoa assim, eu fico pensando assim, isso aqui ter uma cabeça assim sensacional. Você veja bem o que move esse mundo. O que move esse mundo é o capital, e a gente vive numa sociedade hipercapitalista. Não é capitalista, é venda do seu trabalho. É venda do seu trabalho em troca do capital. Com isso, também é importante que se coloque que o Brasil é um país que, historicamente, tradicionalmente, tem o seu foco de preocupação no patrimônio. Então nós temos uma sociedade que sempre foi patrimonializada. Então há uma questão patrimonial que vem acompanhada de uma questão racial e, evidentemente, patriarcal, porque as mulheres sempre foram alijadas desse processo. Então não há como se discutir justiça ou qualquer outro assunto furtando-se da questão racial e da questão patriarcal. Então nenhuma análise é séria se não abordar esses dois recortes que eu coloquei aqui. E aprisionados, eu digo até exagero, né? Escravizados ao sistema. Nós todos, eu, você, né? Então, o que nos diferencia é a cor, porque você sabe que a cor, o branco, é o dominante, né? Se colocou nesse lugar de dominância, ele nem sabe por quê, mas ele sabe que ele é. Então,
ele não vai pensar duas vezes e se utilizar disso, de ter a pele mais clara, para tentar me subjugar ou subjugar qualquer outro que esteja no seu caminho. Mesmo ele sabendo que isso é um privilégio, que ele não deveria, sabe? E isso já como é que... Para mim não é tão ético, não é tão bacana. Aí, às vezes, a gente discute essa questão aqui entre a gente. E entre a gente, eu acho muito bacana que nós temos brancos lutando junto com muitos, que entendem essa questão racial assim, tranquila, e eu acho que a questão racial é a próxima questão enorme que esse Brasil varonil tem que discutir. Inclusive o tratamento recebido por pessoas acusadas de praticar crimes quando são negras, quando são indígenas, mas especialmente negras nas favelas, nas periferias, né? Ou quando entram no supermercado, é muito diferente de das situações nas quais um jovem de classe média branco é acusado da prática de algum crime, né?